Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui então para falarmos um pouco mais sobre a nossa vida, sobre as necessidades que muitos de nós passamos e precisamos compreender, né? Coisas da vida que são muito importantes. O assunto de hoje que eu trago aqui para vocês é para onde irão os espíritos que, segundo alguns, serão exilados do planeta Terra, ok? Então nós vamos falar sobre isso. Vamos pegar algumas citações colocadas aqui nesse livro que vocês estão vendo à frente, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns trechos que eu tirei sobre os mundos, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Está dentro desse capítulo aqui, de informações que eu trago para vocês, que estão sublinhadas aqui. Bem, eu não vou ler o que está aqui. Eu fiz um resumo dessas informações, que eu vou ler um trecho das informações que encontrei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que estão aqui anotadas no meu caderno. Eu vou sintonizar e já volto, espera aí. E ele fala sobre a reencarnação em outros mundos. Isso vocês vão encontrar no Evangelho, ok? Então ele fala assim: os mundos em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores ao da Terra, física e moralmente. Ok? Então, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, existem mundos onde o grau, né, daqueles que habitam são muito inferiores àqueles que estão aqui no planeta Terra. Não vamos esquecer que aqui no nosso planeta nós encontramos bandidos, assassinos de todas as espécies. Agora vocês imaginam um mundo que existem espíritos piores do que esses. Ok? E ele continua. Outros estão no mesmo grau. Ok? Quer dizer, tem muitos um grau abaixo e outros no mesmo grau que o nosso. E outros lhes são mais ou menos superiores. Certo? Em todos os aspectos, ok? Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. E ele continua, botei pontinho, pontinho, pontinho. Então vocês estão vendo que no mundo inferior ao planeta Terra, são mundos primitivos. A moral é quase nula, ok? Não existe a vida moral. Esses irmãos estão passando pelas suas primeiras existências no corpo humano. Observem muito bem isso. Então é incompatível que um espírito que esteja no planeta Terra, embora a gente veja tantas guerras, maldades, tantas atrocidades, ainda assim, esses espíritos que estão aqui ainda são superiores aos espíritos que habitam o mundo primitivo. Por isso a incompatibilidade desse espírito da Terra ser degradado para um planeta primitivo, como alguns falam e pensam. Daqui está escrito no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? E ele continua. Embora não se possa fazer uma qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores, é antes relativa do que absoluta. Pontinho, pontinho, pontinho. Então, gente, outra informação importantíssima. Não se pode fazer uma qualificação absoluta sobre os mundos inferiores e superiores. É uma coisa que fizeram que é relativa. Relativa, ok? Mas não é absoluta. Porque estão dizendo que nós, os espíritos que não acompanham a evolução do nosso planeta, serão retirados para um planeta inferior ao planeta Terra. Então esse inferior tem muitas, como poderia dizer, o que se trata de ser inferior à Terra? Será que é um mundo primitivo? Bem, claro que não. Já começa por aí, porque aqui está sendo bem claro. Ok? Mas sim, inferior em que sentido? A evolução, a tecnologia, mas não na parte moral, porque no mundo primitivo a moral é quase nula. E os espíritos que aqui estão no planeta Terra
não tem a moral nula. Tem o conhecimento da moral, não quero aplicar, mas não é nula, ok? Então nós estamos pegando observações que são encontradas na obra de Kardec, que são os 5 livros que fazem a base da doutrina espírita, ok? Esses 5 livros são, vou falar aqui que eu já falei várias vezes, os 5 livros que formam a base da doutrina espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno e a Gênesis Espírita, ok? Então nós estamos pegando informações que constam nos livros. Se tiverem dúvida, o livro está aqui, o Evangelho, e outro livro que eu peguei para pesquisa é o Livro dos Espíritos, ok? Então essas informações que eu passei para vocês, até agora, se encontram no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos continuar aqui em outra informação que eles nos passam. Vou sintonizar novamente a câmera, só um minuto. E ele, no meio de um parágrafo, botei pontinho, pontinho, e ele continua falando. Nos mundos mais atrasados, que é a Terra, os seres que os habitam são rudimentares, forma humana, sem nenhuma beleza, sem sentimento de delicadeza e de benevolência, ok? Então, nesse mundo primitivo, esses espíritos não têm sentimento de delicadeza nem benevolência. Por isso é impossível de um espírito daqui do planeta Terra ir para o mundo primitivo. E ele continua, no outro trecho que eu separei. Porque não são seus seres degradados. Olha bem. Aqueles que habitam o mundo primitivo não são seres degradados, mas crianças que crescem. Vocês estão entendendo a grande diferença? Imaginem vocês pegar uns espíritos do nosso planeta Terra, que já tem a noção, né? Tem sentimento, delicadeza, benevolência, mas não quer aplicar. Só tem um sentimento. Conhece essa moral, mas não quer aplicar. Se esses espíritos encarnarem no mundo desse, vão abusar desses outros espíritos de todas as formas, ou não? Se eles continuam com a sua maldade, vão abusar desses outros que estão apenas crescendo. São crianças inocentes que vão ser subjugadas a outros despertarões, é isso? Então a gente só está vendo injustiça nessa possibilidade de seres saírem da Terra com determinado conhecimento, não moral, de bondade, mas com conhecimento intelectual, abusarem desses outros que são infantis. Não seria nada compatível com a bondade de Deus. Ou estou enganado? E vou continuar. Essa citação foi feita, né, em Instrução dos Espíritos. Essa última que eu falei. Nesse parágrafo, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Então essa citação foi feita na parte que vem Instrução dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então nós estamos vendo que essa falácia que os espíritos serão degradados para um planeta inferior, vão parar e pensar sobre isso, ok? Eu não concordo com isso. Agora vem do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a pluralidade. Deixa eu descer a câmera aqui, só um minutinho, que eu vou deixar aqui, ó. O Livro dos Espíritos, ok? Eu vou descer a câmera, só um minuto. Pois então, do Livro dos Espíritos, capítulo número 4, quem quiser confirmar se isso se encontra no livro ou não, é só pegar o livro dos Espíritos e verificar lá no capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências. A pergunta que eu separei, para trazer para questionamento, é a pergunta de número 178. Né? Pergunta de número 178. E a pergunta que é feita aos espíritos é a seguinte: os espíritos podem reviver corporalmente no mundo inferior àquele em que já viveram? Por exemplo, é a pergunta boa. O espírito que está aqui na Terra, ele pode viver no mundo inferior a esse que já viveu aqui? Ele desencarnou, então ele já viveu na Terra. Será que ele pode viver no mundo inferior? Vamos ver a resposta. Essa pergunta se encontra aqui
Estou mostrando para vocês que não são coisas que as pessoas... ele está inventando coisa que está no livro. Não estou inventando coisa que não está no livro. Está aqui, ó. Ok? Eu simplesmente passei para o caderno e vi as respostas aqui. Então, tudo que está aqui, que eu separei, está no livro dos Espíritos, ok? Então, vamos ver a resposta desse irmão. Ele responde, vou repetir a pergunta. Os espíritos podem reviver corporalmente no mundo inferior àquele em que já viveram? Ok? A resposta, sim. Quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso. Certo? E, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência. Visto que... Vou descer a câmera um pouquinho. Vou repetir aqui esse pedacinho. Visto que lhes fornecem um meio de progredir. Tá vendo? Nesse caso, quando vai em missão, com o interesse de, olha só, cumprir uma missão. Quer dizer, não está sendo degradado nem obrigado a viver lá. Ele está indo numa missão. Nesse caso, sim, quando, olha bem a resposta. Sim, pode ir para o mundo inferior? Sim, quando deve cumprir uma missão para ajudar o progresso. Tá, só nesse caso. E nesse caso, aceito com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. Ok? E ele continua com a pergunta, né? Porque Kardec era inteligente, queria bem esclarecido as coisas. E ele continua. Isso não pode ocorrer. Olha que interessante essa pergunta. Olha que interessante, que vai de conta tudo isso que eu falo aqui. Isso não pode ocorrer por expiação? E Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Quer dizer, por castigo, degradação? Fez a pergunta, Kardec. Será que Deus não pode punir aqueles que não querem ainda evoluir, que querem continuar, né, a cometer seus erros? Não pode acontecer dessa forma, sim ou não? Vamos lá. A resposta: os espíritos podem permanecer estacionários. Vou repetir a resposta para que vocês gravem bem isso. Está no livro dos Espíritos, ok? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. Mas não retrogradam. Mas não retrogradam. Mas não retrogradam. Ser expulso para um planeta inferior não é retrogradar? Ou estou errado? Ele continua. A sua punição, olha a punição para aqueles que não querem se melhorar. Pois é a de não avançar e de recomeçar a existência mal empregadas, né? A existência mal empregada, no meio conveniente à sua natureza. Então, qual é a punição? É ser expulso para um planeta inferior? Não. É reiniciar. É nascer novamente, recomeçar no mesmo planeta que ele está habitando, até que ele consiga, né, se melhorar. Então está bem claro aqui, está aqui no livro dos Espíritos. Ou nós. A pergunta foi essa, né? Aqui a resposta. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois é. Eu estou mostrando, porque eu escrevi no meu caderno, que fica mais fácil de eu poder consultar e pegar as partes que eu acho mais relevantes dessas informações da doutrina espírita. Então nós estamos vendo aqui que tem muitos espíritas que acreditam que os espíritos serão retirados aqui e vão para o mundo primitivo. Eu sou espírita, eu vivi nesse meio, eu trabalhei dentro do centro espírita por anos. Estudávamos a doutrina, praticávamos a caridade. Porque o mais importante para nós aqui na Terra não é a religião, é a prática do bem, é fazer o bem. Vocês entenderam? Agora, nossas opiniões, né, nós temos que tentar sermos fiéis eu digo assim sempre, tem justiça? Será que Deus faria isso? Será que isso é amor? Porque Deus não pode agir com justiça e sem amor. Nem tampouco pode agir sem amor
e com justiça. Ele tem que ter duas coisas na sua excelência, tanto uma coisa quanto outra. Amor e justiça. Ok? Então, se nós só vemos justiça, aí sim, por justiça, Deus vai castigar, tudo bem. Embora Jesus não falou que devemos perdoar não 7 vezes, 70 vezes 7. Então, se nós temos essa obrigação, qual seria o comportamento de Deus para com nossos erros? Seria 70 vezes 7? Eu acho que alguma coisa mais, né? Muito maior do que isso. E como seria esse perdão? Também é uma questão. Tem amor? Ou é vingança ou é castigo? Porque o que as pessoas falam e pregam é como se Deus fosse castigar. Já falam de um tempo, porque o planeta Terra tem um período, tem não sei o quê. Para Deus o tempo não existe. Como pode, né, um Deus, que para ele não existe o tempo, né? O tempo para ele não existe. Um segundo na vida de Deus pode significar milhares de séculos de anos na nossa vida. Ok? Como Deus vai se preocupar com o tempo? Sem se preocupar com sua criação, com seus filhos? Ele vai se preocupar com o tempo, com datas? Ou vai se preocupar com o bem de cada filho que ele criou? Porque somos todos filhos dele. Jesus é filho de Deus, claro, e nós também. Qual a diferença de Jesus para nós? Nenhuma. Nenhuma diferença. A única diferença que podemos afirmar é a elevação moral, espiritual, o amor dele. Não tem comparação. Mas nós chegaremos lá também. Não sei quanto, mas chegaremos. Do mesmo jeito que Jesus chegou. Talvez, quem sabe, vamos demorar mais do que ele. Mas estamos no caminho. Então, gente, está aqui as respostas que são dadas pelos Espíritos. Não sou eu que estou inventando. Não sou eu que estou inventando. São as respostas. Por isso que a gente tem que pensar sobre aquilo que a gente vê a informação, né? Vê muito. Tem pessoas, minha mãe falava que os espíritos iam ser retirados para um planeta chupão que está passando perto da Terra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ainda que seja verdade, eu não duvido da possibilidade do espírito ir para o planeta chupão, ou para Quiron, ou cada um dá o nome que quer desse planeta. Já inventaram tantos nomes que eu já nem sei. Mas não importa. Que o espírito seja retirado do nosso planeta para um planeta outro, ainda assim esse outro planeta não será um mundo primitivo, conforme alguns estão alegando, dizendo que o espírito será degradado. Isso está aqui explicando, não, isso não acontece com ninguém. Poderíamos sim sair para um planeta de prova e expiação, como foi o planeta de prova e expiação, o planeta Terra, no seu início, quando ele era um planeta de prova e expiação, onde muitas dificuldades existiam, muito mais do que na atualidade. Nosso planeta é de prova e expiação. Mas temos no nosso planeta espíritos, como a gente fala, nativos da Terra, que tiveram suas primeiras vidas encarnados aqui na Terra. São esses povos ainda indígenas que vivem no meio das matas e vão aprendendo com a civilização nova, certo? Novos costumes, nova sociedade, e vão aprendendo. Esses são nativos da Terra. São espíritos que tiveram suas primeiras reencarnações como seres humanos na Terra. E muitos deles já saíram das suas aldeias, né? Das suas casas, cabanas, sei lá o nome que queira dar, tabas e por aí vai, para as grandes cidades. Estão saindo do seu estado primitivo porque são espíritos que já têm uma energia melhor voltada para a compreensão. Então, o planeta Terra já foi um planeta primitivo, coisa que não é mais. Mas ainda assim existem espíritos nativos do planeta. Então, vamos falar assim, a composição da nossa sociedade atual do planeta Terra, ela é muito diversificada. Nós vemos pessoas de um grau de bondade, numa excelência que a gente, sabe, até desconfia e duvida. Enquanto tem gente com uma maldade que a gente também desconfia e duvida que você possa ser tão mal. E é um planeta de prova e expiação, volto a repetir. Então ir para um mundo primitivo é impossível. Pode ser que esse planeta Quiron, ou Chupão, seja o nome que queiram dar, pode ser que esse planeta seja um planeta de prova e expiação no início da prova e expiação, na época de Jesus para antes. Já era um planeta de prova e expiação, nosso planeta Terra, na época que Jesus esteve aqui, há 2000 anos atrás. Aí sim, nós estaremos sendo retirados de um planeta que passou para a regeneração, que é o Terra,
para irmos no planeta compatível com a nossa vibração. Porque o espírito ele vai sempre habitar um planeta cuja vibração do planeta é semelhante à sua. Do contrário, isso é incompatível. Jesus, para aqui nascer entre nós, segundo a doutrina espírita, levou 2000 anos para baixar seu padrão vibratório. Mas só quem pode baixar seu padrão vibratório são espíritos que têm a capacidade para fazer isso. Por exemplo, eu estou aqui habitando o planeta Terra. Se eu quiser ir para o mundo primitivo, conforme ele fala aqui, eu posso ir em missão, mas eu tenho que ter essa capacidade de baixar meu padrão vibratório para poder habitar aquele corpo que é mais denso, mais pesado. Aquele corpo que eu for nascer, reencarnar. Ok? Eu preciso que o espírito faça isso. Não que ele seja hipnotizado e levado a perder todo o conhecimento dele. Mas quando ele faz isso, ele se auto-hipnotiza, por assim dizer, não é bem assim o processo, mas quando ele baixa seu padrão, ele faz isso conscientemente. Do contrário, seria uma agressão. Seria uma punição, um castigo de Deus. Já imaginou o espírito que desencarna no planeta de prova e expiação ser obrigado a habitar um planeta primitivo? E como poderia ser feito se a sua vibração está maior do que daquele planeta? Então seria retirada a vibração que ele tem. Ele seria agredido. Ou estou enganado? Isso é punição e castigo? Claro, é evidente que é. É óbvio. Então isso é impossível. Vamos continuar? Então, vamos para a pergunta de número 180. Ok? Deixa eu descer minha câmera aqui, só um minuto. A pergunta de número 180. Passando de um mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Quer dizer, que ele passe para um outro mundo, seja ele qual for. Seja ele inteligente, né? Se ele passar para um mundo inferior ou superior, ele vai manter, né, a sua inteligência que tinha aqui na Terra? A resposta: sim, sem dúvida. A inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos meios para manifestá-la. Dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Quer dizer, vai depender de quê? Da sua superioridade. Por que sua superioridade? Porque se ele for superior a um determinado mundo, ele pode ir no mundo inferior por missão. Então, a sua superioridade lhe dá essa condição. Né? Se ele for superior a determinado mundo, ele vai por uma missão que seja para ajudar alguém, né? Ou ajudar a evolução daquele mundo. Né? E das condições do corpo que tomar. Quer dizer, pode, por exemplo, aqui na Terra a gente vê isso. Uma criança, um ser que nasce com problemas mentais. Por quê? Porque esse espírito precisa aprender algo, né, de errado que ele fez numa vida anterior. Então ele perde essa condição de inteligência enquanto estiver encarnado temporariamente. Ok? Seja às vezes mental, às vezes são problemas físicos, mas estamos falando da inteligência. Você está entendendo? Ele não perde sua inteligência, mas pode não dispor do meio para manifestá-la. Nasce com o cérebro com problema, não vai poder manifestá-la. Por quê? Porque numa vida anterior, com toda certeza, ele dispôs mal da sua inteligência. Certo? Então ele vem por castigo? Não, ele vem porque ele pede para passar por isso. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. A esses nossos irmãos que praticam essas maldades absurdas, né? Seja elas quais forem, que eu não vou citar, praticam esses crimes bárbaros. Vocês acham que eles não têm condição de reencarnarem aqui, sobre essas condições de evoluírem? Ou não? Eu já vi espírita falando que tem espírito voltado para o mal, e que não quer se melhorar. Vocês acreditam nessa possibilidade? Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Eu acredito que o espírito é mal por falta de conhecimento e ignorância. Se ele já está no planeta de prova e expiação, ele já tem o sentimento, né, da benevolência, sentimento do amor, coisa que ele não tinha no mundo que ele habitava. Então basta ele aqui querer fazer. E ele vai conseguir fazer.
ok? Tem uma história, eu não quero passar dos meus 30 minutos, é difícil, né? Mas vamos lá. Tem uma história do livro, eu não sei se são Os Mensageiros, é desses livros de André Luiz, que eu não sou de gravar capítulo, qual livro, essas coisas todas, não gravo não. Eu me prendo mais ao fato, ao acontecimento em si. Então que eu tinha não vou citar o nome também não, embora o nome que está citado no livro deve ser fictício, que o ministro, né, do umbral lá, que ele se aproveitava daqueles espíritos que desencarnaram sob condições tristes. Enfim, ele que comandava aquele ambiente todo, e André Luiz com mais dois colegas saíram do nosso lar para resgatar um óvulo, né, que estava sendo utilizado lá pelos espíritos eles chamam das trevas, mas eu acho que são aqueles que querem fazer justiça com as próprias mãos. Então, o tempo daquele óvulo, o que é um óvulo? É um espírito que se auto-hipnotiza e chega num ponto degradante, que ele só é energia, e a sua energia é manipulada negativamente por outros. Mas tudo isso faz parte da evolução daquele próprio espírito, ok? Das escolhas que ele fez. Então, quando chega o momento que aquele espírito deve ser resgatado, o Deus manda que tire aquele irmão de lá, e assim foi. André Luiz, com dois instrutores, né, foram lá resgatar esse óvulo, coisa e tal, conseguiram resgatar. Entraram naquela cidade, Pereré, Parará, enfim. Quando esse chefe, que era o ministro, que era quem mandava naquela área, tomou conhecimento desse fato, foi ao encontro, né, de André Luiz e dos seus mentores superiores. Encontraram na fronteira do umbral, né, quando eles estavam saindo do umbral. E se colocou à frente e os impediu de continuar e começou a brigar com eles, reclamar disso, daquilo, pereré, parará, pereré, que ele estava fazendo a justiça, porque não sei o quê, porque, bem, enfim. Deu todos os argumentos dele pelas coisas que ele fazia, já há séculos que ele vivia comandando aquele ambiente. Enfim, em determinado ponto, o instrutor de André Luiz estava apavorado, porque foi no início dos seus trabalhos lá, né? Enfim, não sabia o que fazer. E seu mentor, né, o instrutor, muito calmo, coisa e tal, falou, olha, já ouvimos seus argumentos todos e coisa e tal, mas tem uma pessoa que quer conversar contigo. E ele quem? Ele falou, já está vindo aí, você vai ver quem é. E essa pessoa quer falar com você, então ela vai se fazer presente aqui para você. Naquele momento, quem apareceu para ele foi a mãe dele, a mãe desse ministro das trevas lá, né? Foi a mãe dele. Quando ele viu a imagem da mãe dele, ele começou a chorar e pediu desculpa pelas coisas que fez, pereré, parará. E ele se derreteu em lágrimas, em prantos, e reconheceu seus erros, coisa e tal. Quer dizer, foi tocar o seu coração. Então esse amor ele tinha, todos nós temos. Quem não tem? E dali para frente, ele foi resgatado, por assim dizer, e decidiu sair do umbral e não mais fazer aquele coisa e tal, por conta da sua mãe. Ok? E a sua mãe conversando com ele. Enfim, era só um espírito perdido, com amor imenso pela mãe, porque quando ele foi para a vida espiritual se deixou levar pelo ódio, pela vingança, pelas coisas que ele passou, enfim, e perdeu o controle de tudo. Mas foi resgatado também. Então, meus irmãos, como um espírito, eu não sei, pode ser que eu esteja enganado, mas o momento de todo espírito, seja ele qual for, com a maior maldade no coração que tenha, o momento dele vai chegar, porque ele tem o amor dentro dele. No momento que ele souber, né, ou for necessário, no momento extremo, esse amor vai desabrochar. Ok? E deixa eu continuar aqui então para finalizarmos. Mas então, na pergunta de número 184, do mesmo livro, a pergunta que é feita é a seguinte: o espírito pode escolher o mundo que vai habitar? Será que podemos fazer essa escolha? Acho que já respondemos antes, mas vamos lá. A resposta: nem sempre, mas pode pedir. E se tiver méritos, pode ser atendido. Olha que importante essa última frase. Ele pode ser atendido. Pois os mundos são acessíveis
aos espíritos de acordo com o seu grau de evolução. Já respondi tudo aqui, né? Então, o mundo são acessíveis de acordo com o grau de evolução do espírito, ponto final. O espírito é mau, é perverso, matou, roubou, fez isso, fez aquilo, fez uma porção de merda. Mas, cara, ele vai para um mundo que seja de acordo com o seu grau de evolução. Isso não foi eu que inventei, vou pegar aqui o livro também. Cadê a pergunta? 184, peraí, eu estou pegando o livro aqui. Aqui eu sublinhei, 184. O espírito pode escolher o mundo que vai habitar? Resposta, nem sempre, mas pode pedir, e se tiver méritos, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com seu grau de evolução. Espíritas, pelo amor de Deus, repensem sobre aquilo que vocês pregam, porque vocês podem estar gerando um grande problema, gerando temor, medo, aquelas pessoas, porque nós espíritas, eu não sei, sabemos que cometemos erros. Todos nós estamos aqui na Terra cometendo erros. Eu acho que aquele que pensa que é bonzinho, ele pode pensar que ele é bonzinho, mas ele não é. Ok? Com raríssimas exceções. 10% da população realmente é bonzinho, o resto não é. Então seria prepotência minha me achar que estou no meio desses 10%, coisa que eu não estou. E querendo ou não, 90% também não está nesse patamar de bonzinho. Então se 90% não é bonzinho, 90% vai se achar pecador, vai se achar errado e vai se achar não merecedor de continuar na Terra e vai passar por conflitos de problemas de auto-perdão terríveis. E vocês são responsáveis. Me desculpem, mas é verdade. Então acreditem naquilo que vocês estudam, ou pensem naquilo que vocês estudam, nas obras de Kardec. Vamos refletir. Tem coisas que eu não concordo que estão escritas nessas 5 obras de Kardec, eu não concordo. Eu vou ser bem explícito para vocês das coisas que eu não concordo. Eu não concordo quando o Espírito vem e fala que Deus pode punir e punirá, e fará isso ou fará aquilo. Nessa punição que os Espíritos às vezes falam, eu não concordo. Pode ser que tenham dado essas informações equivocadas, com um propósito de amedrontar, porque tem pessoas que pensam que amedrontar resolve, ajuda, coisa que eu não concordo. Eu acho que a verdade liberta muito mais do que o pavor ou o medo. Tanto é que, psicologicamente falando, a gente vê que não se deve amedrontar as crianças, inventando história de bicho-papão, do velho do saco, dessas coisas que aterrorizam as crianças, que faz mal a ela. Ela cresce com problema. Então, se uma criança é assim, nós espíritos também somos, porque não é porque deixamos de ser crianças que deixamos de ser o que somos. Continuamos ainda com nossos medos e receios. E não precisamos de mais ninguém para aumentar os nossos medos e receios. Precisamos de Jesus, de vários Jesus, que vieram aqui nos mostrar que todos poderemos ser salvos, e que a salvação não é do jeito que a gente pensa, mas sim um estado de espírito, mudando o nosso comportamento para melhor. O passado a Deus pertence, o futuro nos pertence. Façamos melhor o que temos feito até hoje, com toda a certeza de que Deus sempre nos amou e que jamais vai nos degradar para um planeta inferior, nos punir, nos condenar. Mesmo porque Jesus falou que nós devemos perdoar nossos irmãos, não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Isso é uma obrigação do ser humano, que é um ser tão falho. Imagina como seria o comportamento de Deus para com cada um dos seus filhos que comete seus erros. Ok? Fiquem na paz de Deus. Que Deus abençoe a todos nós e faça com que seus ensinamentos nos façam seres melhores, compreensivos, pacíficos, amorosos, né? Que sejamos piedosos, indulgentes e não, jamais julguemos alguém, condenando alguém, e sempre que estejamos em condições de perdoar, não importa o que tenha nos ocorrido. Que Deus nos abençoe a todos. Até a próxima. Tchau.